que a nossa taxa básica de juros, a Selic, subiu para 15% ao ano, você já viu na semana passada em decisão do nosso Copom, o Conselho de Política Monetária. Agora, você sabe quais são os próximos desdobramentos? Quais são os próximos passos? Essa taxa de juros vai subir? Vai se manter? Vai começar a cair? Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a ata do Copom. Lucas, o que é a ata do Copom? É o documento que o Copom escreve dizendo por que ele tomou essa decisão e quais serão os próximos desdobramentos. Isso, o Banco Central, eu já cansei de falar isso para vocês, o Banco Central sempre diz o que é que ele vai fazer com essa taxa de juros. A tendência é aumentar essa taxa, a tendência é diminuir, a tendência é manter. Por que foi tomada essa decisão? Quais parâmetros eles estão olhando para tomar esse tipo de decisão? É claro que eu não vou ler o documento todo com vocês, a ata do Copom é grande, ela tem 7 páginas, tá? É uma leitura mais técnica que exige mais da gente. O que eu vou fazer aqui é pegar 4 parágrafos aqui para conseguir explicar para vocês por que o Copom tomou essas decisões, quais são os próximos passos do Copom e, é claro, no final do vídeo eu falo para você esse novo ciclo que a gente está vivendo ou vai começar a viver agora, onde é que você deve colocar o seu dinheiro de forma mais inteligente, tá certo? Então, sem delongas, vamos pro vídeo de hoje. Então, eu selecionei 4 parágrafos que vão dizer pra gente por que estão sendo tomadas essas medidas, quais coisas o Copom analisa e quais são os próximos desdobramentos. Então, vem comigo. Você vai ver que o Copom é dividido em 4 grandes temas, digamos assim, tá? A atualização da conjuntura econômica é o primeiro. Cenário e análise de riscos, né? O que eles estão vendo e quais riscos eles estão analisando. Em terceiro, a discussão sobre a conduta da política monetária, né? Ou por que foi tomada essa decisão, qual decisão será tomada nessa reunião, né? Em que eles estão fazendo no momento em que está sendo escrita a ata do Copom e a decisão da política monetária. Tá certo? Esses são os 4 pilares aqui da ata do Copom. Então, primeiro aqui na atualização da conjuntura econômica, que é onde o Copom vai dizer como é que está a inflação, como é que está a política fiscal, o que eles estão olhando, tá? Eu selecionei esse parágrafo 4 que diz assim, ó. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes. Lucas, o que são as medidas subjacentes? IPCA 15, IGPM, tá bom? Quando ele fala inflação cheia, é a inflação do mês todo, né? Do mês todo, tá bom? O IPCA 15 é o que pega os primeiros 15 dias, tá bom? E o IPCA cheio é o que vai pegar a medida toda, é o que o IBGE divulga lá no site dele, tá certo? Não é exatamente o mês todo, né? Mas são 30 dias, tá certo? É o que o IBGE divulga lá no site, quando você entra lá, digita IBGE inflação, já sai lá qual que é a inflação dos últimos 12 meses e a do último mês, tá certo? Mantiveram-se acima da meta para a inflação, ou seja, acima do que o Banco Central precisa colocar essa inflação, tá? As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus, é a pesquisa que o Banco Central faz com os entes do mercado financeiro, tá bom? Então ele vai nos bancos, ele vai nas corretoras, tá? Ele vai nos grandes agentes do mercado financeiro perguntar o que eles estão vendo para o mercado. Esse é a pesquisa Focus, tá bom? Permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,2 para 2025 e 4,5 para 2026, tá bom? Então, acima da meta, o que o Banco Central precisa fazer ao máximo, tentar colocar isso aqui dentro da meta, tá certo? Um parágrafo introdutório aqui da ata, só dizendo quais são as perspectivas de inflação, tá certo? Aqui para o cenário de análise de risco, presta atenção nisso aqui, ó. O cenário prospectivo de inflação segue desafiador em diversas dimensões. O comitê analisou o cenário internacional, a atividade econômica, a demanda agregada, as expectativas de inflação e a inflação corrente. Tá vendo o tanto de coisa que ele olha aqui? Ele olha também cenário internacional. Você vai ver que dentro da ata do Copom, nesse aqui, tá o tarifaço do Trump, tá? Que o Trump propôs, né, para os outros países, né? Em seguida, discutiu as projeções, as expectativas de inflação, para então deliberar sobre a decisão corrente e comunicação futura. Tá vendo? Então ele está dizendo aqui o que é que ele está analisando para ser tomada essa decisão. Ainda dentro do tópico de cenários e análise de risco, esse parágrafo aqui é muito bom. A política fiscal tem um impacto de curto prazo. Lucas, o que é a política fiscal? É a política de arrecadação e gastos do governo, tá bom? A política fiscal tem que sempre andar em consonância com a política monetária, senão um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, e aí a gente não sai do lugar, tá bom? É isso que esse parágrafo vai dizer aqui pra gente, ó. A
A política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada. O que é isso? Estímulo ao emprego e fazer com que com mais emprego as pessoas possam comprar mais, ou seja, demandar mais. Isso é o que ele fala, é o estímulo à demanda agregada, tá? E o impacto fiscal de médio prazo, que incorpora os efeitos do prêmio a termo da curva de juros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no médio prazo, a política fiscal incorpora as consequências, incorpora as ações da curva de juros. E quem é que movimenta aqui a curva de juros? O Banco Central. Tá certo? Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. Lucas, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Presta atenção. Uma política contracíclica é aquela que vai contra o ciclo. Qual é o ciclo que a gente está passando agora? Um ciclo de alta da inflação. O que seria uma política fiscal contracíclica? Né? Fazer com que a gente diminua os gastos do governo, né? E diminua essa inflação. Ajudar a política monetária a andar todo mundo no mesmo caminho, tá? Mas é uma coisa que esse governo não faz. O que a gente faz é simplesmente aumentar tributos. Tentar aumentar ao máximo a arrecadação do Estado para que a gente não precise diminuir os gastos do governo. Na verdade, para que a gente aumente, né? O que está acontecendo é que os gastos do governo vão aumentando e eles buscam tributação em tudo que é canto para ver se consegue fazer uma política fiscal que não seja tão deficitária assim, tá certo? Assim, o debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e de ter impacto sobre o prêmio da curva de juros. O que ele está falando? Isso aqui que eu falei agora para você, tá bom? Se a gente tem uma percepção de uma política fiscal que busca reduzir os gastos, não precisa aumentar tanto essa arrecadação e anda junto com a política monetária, a gente vai ter uma percepção disso na curva de juros, tá bom? O que não está acontecendo, por isso o Banco Central puxa para um lado hoje, a política monetária puxa para um lado hoje, o governo puxa para outro com a política fiscal, tá certo? O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação nas diversas atividades. Olha só o que o Banco Central está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa política fiscal que não anda em consonância com a política monetária, que não é contracíclica, tá bom? Que visa aumentar os gastos, né, do governo, aumentar a arrecadação para não ter que diminuir os gastos, não mexer na pasta, digamos assim, de gastos do governo, faz com que a gente tenha uma inflação, né, cada vez mais galopante, uma política monetária que tenha que ser cada vez mais alta e tem impactos extremamente prejudiciais na economia. E é isso que a gente está vendo aí, tá? Quando ele fala aqui dos impactos deletérios, né? E faz com que a taxa de juro neutra tenha que ser elevada. É isso que o Banco Central está fazendo, elevando a nossa taxa de juros, tá certo? Então aqui, o comitê, em sua análise de atividade, manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do comitê evidenciou novamente a necessidade de política fiscal e monetária harmoniosas. Isso que eu falei durante o parágrafo todo, ele resumiu aqui pra gente, tá certo? Então é isso, tá? A gente precisa ter uma política fiscal que ande em consonância com a política monetária, senão um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, e a gente fica no pior cenário econômico possível, que é o que a gente chama de estagflação. A gente nem cresce porque a nossa política fiscal expansionista não consegue gerar emprego da maneira que a gente quer e gerar renda da maneira que a gente quer, nem a política monetária consegue controlar essa inflação, tá? Essas são as duas faces do governo aqui, né? Aumentar emprego e controlar a inflação, tá certo? Então a gente não faz nenhum, não faz nem outro, a gente fica parado em termos de PIB, de produção de renda, de produção de emprego, e a gente continua com a inflação crescente. Esse é o pior cenário que a gente pode ter, certo? Agora, lá no tópico 3, discussão sobre a condição da política monetária, eu peguei o parágrafo 19, que diz assim, ó: o comitê optou pela elevação de 0,25 ponto percentual, avaliando que a economia ainda apresenta resiliência, o que dificulta a convergência da inflação à meta e requer maior aperto monetário. Aqui, o Copom já disse que ele
qual é a decisão dele? Elevar em 0,25%. Quem se lembra aí da última reunião antes dessa, o aumento foi de 0,75%. A média nossa no Brasil fica entre 0,5% e 0,75% de alta, tá? É uma média alta para o mundo, digamos assim. Para nós essa é a média, tá? Então 0,25 é uma elevação bem pequena mesmo. Já aqui a gente consegue entender que o Banco Central, né, no Copom aqui já está dando indícios de que esse aumento mais lento deve começar, né, a parar. Então a gente já vai desacelerando esse aumento da nossa taxa de juros, tá certo? Por outro lado, ressaltou que o ciclo até então empreendido foi particularmente rápido e bastante firme, e realmente foi, né? Num prazo pequeno aí a gente teve um aumento de 10,5% para 15% agora. Então a gente aumentou 4,5 pontos percentuais na nossa taxa básica de juros, é muito alto, né, se a gente for pegar o mundo, mas para o Brasil, ok, em um período curto de tempo, justamente para tentar combater essa inflação o mais rápido possível, tá? Reforçando o entendimento de que, dadas as defasagens inerentes aos efeitos da política monetária, grande parte dos impactos da taxa mais contracionista ainda estão por vir. O que ele está dizendo aqui? O que é essa defasagem dos efeitos da política monetária? A política monetária, quando feita aqui com taxa de juros, ela tem um impacto que demora mais para ser percebido, tá? Vão ter economistas aí, a maioria já rodam num consenso, digamos assim, de que a política monetária precisa de pelo menos 6 a 9 meses para começar a surtir efeito na economia, tá? Então a gente aumenta somente mais 0,5%, porque a gente já deu um bom aumento aí, né, de 4,25%, a gente aumenta mais 0,25% agora e espera essa taxa de juros fazer efeito. É isso que ele está dizendo, olha, a taxa de juros, a política monetária não surte efeito muito rápido na economia, a gente precisa esperar, subimos até 15%, agora espera, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo? É isso que o Banco Central está dizendo aqui nesse parágrafo. Em função disso, o comitê comunicou que antecipa uma interrupção no ciclo de elevação de juros para avaliar os impactos acumulados ainda a serem observados da política monetária. Tá certo? Então ele comunica aqui que stop, parou o aumento dessa taxa de juros. Tá vendo que o Banco Central, o Copom aqui sempre diz o que é que ele vai fazer? Por isso é importante. Lucas, eu preciso ler a ata do Copom? Cara, é uma leitura mais difícil, como você está vendo aqui, é mais morosa, né? Mais complicada, um pouco mais técnica. Mas ele vai dizer aqui tudo que ele vai fazer e quais são os próximos passos, tá bom? E possíveis implicações. Ressaltou-se novamente que a construção da confiança necessária para definir o patamar apropriado de restrição monetária ao longo do tempo passa por assegurar que os canais de política monetária estejam desobstruídos e sem elementos mitigadores para a sua ação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Banco Central, reforçando essa independência do Banco Central, né? Que ele não pode ter fatores que mitiguem, que obstruam a condução dessa política monetária. É isso que o Banco Central está dizendo aqui, reforçando a independência dele, né? Dizendo que ele precisa estar livre para atuar, para que ele consiga convergir essa inflação à meta, é basicamente isso. Agora, por fim, aqui na decisão de política monetária, eu peguei o 22 aqui, que vai dizer um pouquinho sobre o que ele falou ali, mas para fechar, para concluir esse nosso assunto, tá? O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O que é isso que ele está falando aqui? Esse é o grande objetivo da nossa política monetária. É isso que o Banco Central, quando se reúne lá no Copom, está fazendo. Ele precisa convergir a inflação à meta. É esse o ponto principal. Qual o objetivo principal do Banco Central? Esse, convergir a inflação à meta. Tá certo? Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações de nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Então lembre-se que a gente está sempre aqui, né, com uma balança aqui de dois pesos, né? A gente precisa entender onde tem que ir essa nossa política fiscal para a gente poder ter um pleno emprego, estabilizar a quantidade, né, o número de empregos num número alto, tá bom? A gente quer sempre ter alto emprego, tá? Mas isso traz inflação e a política monetária precisa contrabalancear isso daqui, tá certo? Então, política fiscal e política monetária estão aí contrabalanceando isso daqui, tá certo? Para que a gente tenha emprego e controle de preço. Quando ele fala controle de preço, a gente está falando de inflação, tá certo? Gente, essa foi a ata do Copom. Dá para você ver
que a gente já sabe tudo o que vai acontecer aqui daqui para frente. O Banco Central já anunciou a interrupção do ciclo de alta, vai parar de subir a taxa de juros e agora é o quê? Manter por período prolongado. Ele mesmo falou, por período prolongado. Para quê? Para que a gente comece a sentir, né, os efeitos dessa política monetária que foi feita, aumentando 4,5% na nossa taxa de juros em um período mais curto, tá certo? Então, tá aqui. É isso que eu falo sempre para vocês. E isso aqui é nosso maior balizador do que a gente vai aplicar. Por quê? Porque o Banco Central está dizendo o que vai acontecer. Eu estou vendo que essa taxa está subindo. Pô, vou esperar. Cheguei num patamar de alta, está no momento de tomar uma decisão diferente da que eu vinha tomando anteriormente, tá certo? E que decisão é essa? Esse agora é o momento de comprar IPCA+, é o momento de comprar pré-fixado. Lucas, eu não sei se eu compro IPCA+, se eu compro pré-fixado. Cara, pega essa regra básica e leva para o resto da sua vida. Se você quer investimentos até 5 anos, pré-fixado. Lucas, eu vou guardar 1 ano, pré-fixado. Lucas, eu vou guardar 2 anos, pré-fixado. 3 anos, pré-fixado. 4 anos, pré-fixado. Se passar de 5 esse horizonte, presta bem atenção aqui, se passar de 5 esse seu horizonte, a ideia é você começar a pensar aqui no IPCA+. Lucas, qual IPCA+ eu compro? Sempre o mais longo, tá? Sempre o mais longo. Então, se passar de 5 anos, pensa assim, é para minha aposentadoria? É para minha formação de patrimônio por longo prazo? É para 10, para 20, para 30 anos? IPCA+, o mais longo possível, tá certo? Agora, se ainda, uns 6 anos, 7, vai ser mais difícil encontrar pré-fixado para essas datas, tá? Vai ser mais difícil. Presta atenção. E aqui no pré, prefira emissões bancárias, vai conseguir taxas mais altas, tá? Mas vai ser mais difícil encontrar um para 6 anos, um para 7 anos, quase não vai ter, tá? Então você pode pegar um para 5, pode pegar um para 6, esperar, né? E aí, muito provavelmente, a gente vai estar lá no ciclo de alta, talvez lá no patamar de alta do próximo ciclo. Porque um ciclo de política monetária no Brasil dura mais ou menos 6 anos, 7 anos, tá bom? Tem economistas aí que colocam que um ciclo de política monetária dura 8 anos, né? Aí eles vão discutir termos técnicos de onde começa e onde termina um ciclo de política monetária, tá? Mas aqui, pra gente, coloque basicamente uns 6 anos, tá? 7 anos, um ciclo completo. Então, se você pegar para esse prazo aí, muito provavelmente você vai estar lá no ápice, né? No alto, no patamar de alta do próximo ciclo de política monetária. Uma outra pergunta que acontece demais, eu acho que essa é a que eu mais recebo. Lucas, será que esse não é um novo normal do Brasil? Cara, não, isso não é um novo normal do Brasil. Pô, pega os recortes históricos, tá? A ideia é que a gente tenha sempre taxas de juros estruturalmente mais baixas. Mas é claro que a gente vai passar por momentos como esse, tá bom? Taxa de juros é cíclica, vai e volta, mas não é normal que a gente tenha taxa de juros hoje naturais de 20 anos atrás. Não é normal, tá? A condição da dívida tá pior. A condução da política monetária não tá tão boa, realmente. Mas o ideal, normal aqui, é que a gente tenha essa taxa de juros, e o Banco Central aqui mesmo coloca na ata do Copom, dizendo, vamos esperar essa inflação voltar ao normal com essa taxa de juros mais alta que a gente colocou, e os próximos passos depois de estabilizar isso aqui são óbvios, é abaixar essa taxa de juros novamente, tá bom? Então, uma taxa de juros normal do Brasil roda ali em 10, 9, tem gente que diz 8%, tá certo? O que você precisa entender são esses grandes momentos da renda fixa, e olha que grande momento se abriu agora, essa é a janela principal da renda fixa. Estabilizamos o patamar de alta, vamos manter essa taxa de juros por mais um tempo, e agora é o momento. 6 meses, 9 meses, comprando pré, comprando IPCA+, para essa sua carteira de renda fixa deslanchar. O grande erro que cometem aqui é deixar o dinheiro parado no CDI, e aí depois você vai ver essa taxa de juros cair, quando voltar a 10, você vai falar, meu Deus, meu dinheiro está a 10 de novo, tá certo? Então não perde essa oportunidade. Crava isso daí na sua carteira, é hora de travar taxas. Travar taxas significa comprar pré, que eu travo completamente a minha taxa, ou comprar IPCA+, que eu travo um percentual e também ganho aqui um pouco da inflação, tá certo? Toda a inflação, na verdade, tá certo? Então, faça isso na sua carteira e daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai me agradecer
e muito. E você vai ter a melhor carteira da sua roda de amigos, do seu trabalho, tá bom? Não tenha dúvida que você vai ganhar de muita gente e mais do que isso, vai ganhar de você mesmo, que tá com medo de comprar nesse momento, que tá achando que esse é o novo normal do Brasil, tá achando que o Brasil vai quebrar, tá? Cara, o Brasil não quebrou lá em 2014, 15, acho difícil que quebre agora, certo? Valeu e eu fui!